estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, agora vamos à palavra. A palavra. Vamos identificar algumas palavras vazias que estão causando danos em todas as partes do mundo e queremos identificá-las esta noite. Primeiro vamos começar com Colossenses, capítulo 2, versículo 8, para lhe dar uma base. Vamos identificar essas palavras. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo está falando e ele nos adverte no versículo 8. Quando você estiver lá, poderá dizer, Abba, Pai, para saber que já está lá. Ele diz, tende cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Há uma palavra que vamos chamá-la de palavra vazia. E quero que você a identifique comigo, porque ela é muito usada na mídia e causa danos alarmantes. E todos os crentes estão sendo vitimados em todo o mundo por não entenderem bem o significado dela. Vamos dar uma olhada. Vamos agora para Apocalipse. Vamos para o capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Esse é um livro que é estudado por muitos crentes, e o que vamos ler agora o afeta severamente se você não for um conhecedor. Diz o versículo 15, é aí que todos nós estamos? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmão, não há versículos que possam fazer mais mal do que esses versículos quando você não os entende. Eu me lembro disso. Em minha experiência, quando estava no sistema, não conseguia apagar isso de mim. Porque se eu não seguisse o padrão que eu entendia que como crente eu tinha que seguir, imediatamente o versículo viria, ou um irmão bem intencionado viria e diria a você, estou olhando para você com frieza, ou um pensamento viria à sua mente, você está ficando frio. Então, ei, você está com frio, o que está ocorrendo? Esse é um versículo que João usa para dizer, eu conheço suas obras, e observe que aqui não se trata de obras. Se você conhece minhas obras, ótimo, pois isso não vem das obras, vem da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então observe que João está apelando para o ensino de Paulo. Em outras palavras, lembre-se de que Paulo morre e João ainda está vivo. E depois que Paulo desaparece, aparece João com este livro, com esses ensinamentos. E João se propõe a tirar Paulo do caminho. Os ensinamentos paulinos, ele teve que eliminá-los, porque ele não os entendia. Então, o que acontece? O princípio desse versículo é fazer uma investigação de sua firmeza, para que você se arrependa. Mas você sabe como? Agora observe aqui na graça. Aqui na graça, vamos supor que você tenha sido afetado por alguma situação, ou por alguma doença na família, ou por ter ficado sem trabalho, ou por causa de qualquer situação ou
porque teve uma experiência ruim. É natural que quando se tem uma experiência ruim, o humor não seja o mesmo. No momento você não se sente bem, mas quando, por causa do conhecimento que você tem, quando lê esse versículo, você se acalma. Não, espere um minuto, não estou ficando com frio, porque Cristo, com uma única oferta, me tornou perfeito para sempre. Além disso, Ele diz que sou completo nele, nada me falta. E aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Como assim estou esfriando? Eu sei em quem eu creio, mantenho minha confissão com base no que meu apóstolo Paulo me ensinou. Além disso, João era um ministro da circuncisão, não da incircuncisão. Então, o que está acontecendo? Esses versículos assim, pegam o crente e o levam a um estado de espírito, estou com frio. E então veja a frase, eu vou vomitar você. Em outras palavras, o termo vou te jogar fora aparece. Então começa a rejeição, ele aparece no meio e diz, bem, eu tenho sido frio. E as situações que colocam você no lugar. Houve momentos em minha vida pelos quais passei em que não havia Bíblia, não havia oração, quando as coisas não estavam muito boas, o clima não era dos melhores, alguém o trai, algo acontece com alguém. Imagine que você tenha um pensamento em sua mente do tipo, você está com frio, e talvez vomitem em você. Você vê o sentido de rejeição nesta palavra? É uma palavra vazia, diga vazia. Porque um crente em Cristo Jesus nunca muda a sua posição, porque a posição do crente em Cristo não é conforme ao que ele faz, é conforme ao que ele fez e o que ele fez. O texto diz que você sentou em lugares celestiais juntamente com Jesus Cristo. Estou lembrando esses detalhes para que você nunca despreze a posição que Ele lhe deu. Além disso, não sei por que João fala assim e escreve assim. Se ele mesmo nos contou em sua carta, quando escreveu, ele disse, Deus não dá seu Espírito por medida. E lá ele está falando sobre medidas. A medida fria, a medida morna, a medida quente. Ele mesmo nos disse em sua primeira carta, quando escreveu o que o sistema chama de Evangelho segundo João. Ele diz que não dá seu Espírito por medida. Agora, se você for ao Evangelho de Paulo, Paulo lhe diz que ele lhe dá uma posição inabalável. Paulo o exorta a permanecer firme, mas ele nunca vê graus de frieza ou espiritualidade, porque em si, quando a palavra diz que você está completo em Cristo, o que ele está dizendo é que seu espírito está completo, e isso não muda, não desce, não sobe, não desce. O que acontece é que viemos de um sistema de leis. Por exemplo, você se lembra de quando Moisés levantou a mão e o povo estava em uma batalha? E então o que aconteceu? Quando Moisés abaixava a mão, ela não se mantinha, o povo perdia. Então Josué vinha e o ajudava a levantar a mão e o povo vencia. Portanto, esse tipo de mentalidade coloca as pessoas em ação. Se você orar 5 minutos, você disse meia hora. Se você chegar a 25 minutos, um pouco mais, espere, não pare de se ajoelhar, porque assim a bênção não vem. Que bênção? Eu sou abençoado com todas as bênçãos, não preciso estar comprando bênçãos. O termo homem, ei homem, se esforce. Veja, a bênção é que você paga o preço. Que preço eu vou pagar? Se já foi pago, está feito. Estou falando com você assim porque passei por esse sistema e é a pior coisa do mundo. Quer dizer, eu estava passando por alguns momentos e como alguém é honesto e ao mesmo tempo ingênuo, eu estava passando por um momento em que eu disse, ó Senhor, não venha, porque se você vier, eu ficarei.
Porque esse sistema corrupto que estou identificando em todas as nações apela para a sua ingenuidade. Em outras palavras, apela para a mente e lida com suas obras. Bem, veja, João diz: eu conheço suas obras, e quem lhe disse que minhas obras são boas? E Pedro, seu amigo, não diz que todas as nossas obras são como trapos de imundície? Todas as obras, as únicas obras que contam aqui são as que ele nos deu, as que ele nos imputou livremente. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual Deus nos deu por sabedoria e justiça e redenção e santificação, para que, como está escrito, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Minhas obras nunca serviram para nada. É o que ele faz em nós. Irmão, há muita palavra vazia na aldeia. Há muitas palavras vazias. Por exemplo, aquele cuidado para que seu nome não seja apagado do livro da vida. Ele pode ser excluído? Você pode ser apagado desse livro. Se ele o escreveu, ele o apaga. Não estamos em uma escola, não estamos aqui para apagar e fazer um monte de bagunça porque estamos fazendo isso, não. Deus não está errado, pelo contrário, Paulo sempre disse que eles estão escritos no livro da vida e uma vez escritos, não podem ser apagados. Porque o que você está dizendo é que Deus cometeu um erro, Deus escreveu você, mas depois ele diz: olha, eu cometi um erro com esse homem, apague-o. Hello! Não. Essas pessoas que estão sempre apagando, elas estão desrespeitando Deus. Estão dizendo que Deus não é onisciente, que não sabe tudo, que escreve para você, mas depois o apaga. Agora, por que o termo escreve para você e depois o apaga? Porque eles vivem de acordo com suas obras. Então, de acordo com suas obras, eu esfriei. Então, ele me apagou. Ei! Você precisa se manifestar, porque esse é um sistema mentiroso. Veja, João é um dos homens mais perigosos para a obra de Jesus Cristo. O que acontece é que ele engana, porque como ele estava se apoiando nos ombros do mestre e depois do discípulo amado João, aquele que diz: Deus é amor. Mas cuidado com aquelas pessoas que dizem que Deus é amor, porque há um amor fingido. Ele não passa no teste aqui. Se os teólogos dizem que esse livro é divinamente inspirado, por quem? Então eles estão se opondo a tudo o que Paulo escreve, e é aí que está o problema. Não tenho nenhum problema se parecer com isso, mas eles estão se opondo a todo o fundamento. Veja o próximo versículo, o versículo 16. Bem, nós lemos esse, mas como vocês são mornos e não são nem frios nem quentes, eu os vomitarei da minha boca. Agora veja o versículo 17. Porque você diz: estou rico. Observe que ele está falando com alguém. A você. Ele está se referindo a Paulo. Não veem que Paulo disse: irmãos, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza. E então Paulo diz: irmãos, ele nos enriqueceu, nossa posição como ricos não muda, mas nesse versículo ele estava meio que falando com Paulo, porque você diz: eu sou rico, e o que dizemos aqui? Eu sou rico. Por quê? Porque Paulo, o arquiteto especialista, me disse que ele se empobreceu para me tornar rico, e que somos donos de tudo. Veja o próximo versículo. Desculpe-me, vamos terminar de ler, porque você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quem diz isso? Meu Cristo suprirá todas as suas necessidades. Ei, estamos identificando palavras vazias. Ei! Para isso é preciso dar uma boa olhada. Lembra-se do que Paulo disse? Ele disse, veja, a última pregação foi: tomem cuidado com aqueles que causam divisões
contra a doutrina que você aprendeu? Por que ele disse cuidado com aqueles que causam divisões? Porque havia pessoas causando divisões. E quem eram os causadores de divisões? Os próprios apóstolos. Veja o que ele diz: não reconhece, porém, que é digno de compaixão. Ei, como eu o maltratei. Ele estava chateado com Paulo. Ele diz: veja, miserável, miserável, pobre. Ah, sim, você é pobre, mas não é rico. Pobre, cego e nu. Ei, esse termo cego, você se lembra de quando Paulo disse: por causa de uma enfermidade em meus olhos, eu lhes preguei. Gálatas 4, veja isso mais tarde, coloque uma pequena nota ali para que você possa ver Gálatas 4 mais tarde. Diz que por causa de uma enfermidade que eu tinha nos olhos, eu preguei o evangelho a eles no início. E veja só, ele lhe disse: unge-te com colírio, pois Paulo era tão cego que tinha uma gosma em seus olhos. Ele diz: unte seus olhos com colírio, você está cego. Escrevendo em letras grandes, ele não consegue nem escrever. Ei, aquele João deve estar de mau humor comigo. Ele deve estar dizendo: ei, esse homem não me deixa, ele está com a luva na minha cara. É isso que ele vai dizer, não é? Portanto, eu te aconselho, versículo 18, dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se. Ei, compre-os, veja, compre-os, para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ei, o que diz Isaías 55? Venham, comprem sem dinheiro. Por que você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão? Venha para as águas gratuitamente. E aqui está escrito: comprem, comprai. Você está errado, são obras, eu vejo obras ali. Observe, a conversão a Jesus de Nazaré não é a entrada no reino dos céus. Uma pessoa que se converteu como eu, não necessariamente entrou no reino dos céus. O reino dos céus está aqui na terra. Não está em algum lugar no céu. Paulo diz que é aqui. Quando ele diz: irmão, você não herdará o reino, ele está falando sobre o reino na terra, porque Paulo estava pregando o reino hoje. Aqueles que pregaram comigo o reino de Deus, porque Jesus Cristo disse que o reino está próximo. Quando ele morreu, o reino chegou. E então o que acontece? Quando Paulo falava naqueles dias, ele sempre dizia: vocês já se converteram com Jesus de Nazaré, agora atravesse a ponte, vá para o reino. E o que é o reino? O ressuscitado. Então, na segunda carta aos Coríntios, veja o que ele diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Nosso trabalho é fazer com que você entre no reino, porque se converter a Jesus não significa que você entrou no reino dos céus. Converter-se a Jesus é uma boa experiência, mas o que você faz com Jesus, especialmente se você não entende o evangelho dele? Você não conhecerá a verdade. Pelo contrário, conhecer Jesus Cristo sem o evangelho é um martírio, porque você se sente culpado, frio, quente, morno, porque não entende o evangelho. Veja o que diz no capítulo 1, versículo 15. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda quê? Porque não é suficiente que você se converta, você precisa de uma segunda graça. E a segunda graça é oferecida pelo ministério Crescendo em Graça. Foi isso que aconteceu com você. Por que você diz: ei, isso parece diferente para mim? Porque seu espírito já estava esperando para entrar nessa segunda graça.
É por isso que o sistema diz: bem, o que há com eles? Por que falam diferente? Por que falam engraçado? Porque você entrou em uma segunda graça. A primeira graça foi quando você soube que era um filho de Deus, quando teve aquela inquietação de buscar a Deus. A segunda graça é quando te iluminam os olhos do entendimento e descobre que é um predestinado, escolhido desde antes da fundação do mundo. Foi isso que aconteceu com você. Digamos, uma segunda graça. Como é maravilhoso participar da segunda graça. Qual é o nosso desafio? Tornar conhecida a segunda graça aos cristãos abençoados de hoje. Você sabe o que Paulo disse aos coríntios com essa confiança? Ei, com essa confiança eu falo no rádio, esperando que vocês tenham uma segunda graça. Bem, Paulo disse: com essa confiança eu vim para que vocês a tenham. Mas você acha que eles aceitaram? Não, nós não queremos a segunda graça. Parece estranho para mim. E esse é o nosso chamado, irmão, para que você entre na segunda graça, porque nessa segunda graça está o reino. É lá que você entra para reinar, é lá que você começa a se confessar, é lá que você tem certeza de sua posição. Eu sei quem eu sou, ninguém me tira daqui. É aí que você rejeita o quente e o frio, é aí que nenhuma dessas coisas entra. Esse é o nosso chamado. Os centros educativos do Crescendo em Graça são chamados a isso. Em outras palavras, mundialmente o que eu faço é salvar aos crentes, trazendo-os a esta segunda graça. Esse é o nosso propósito. É por isso que você tem que colaborar com isso. Você não vê que os coríntios fracassaram porque não entraram na segunda graça? Veja como está escrito no capítulo 13, versículos 4 e 5. Capítulo 13 de 2 Coríntios. Versículo 5. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos se estáis em quê? E o que é estar na fé? Uma segunda graça. Estar em Cristo não é estar na fé. Estar em Cristo é uma experiência de conversão, uma experiência que lhe diz: Cristo morreu por mim, Jesus morreu na cruz por mim, Ele se sacrificou para tirar o pecado, eu já o vi, sinto o temor de Deus, mas chegar à fé é outra história. Isso é o que acontece com as pessoas que não estão na fé. Elas estão em Cristo. Quando você fala com elas sobre fé, elas lhe dizem: cuidado, irmãos, olhem, centrados em Cristo fiquem, não saiam daí. Eles não sabem que o que estamos fazendo é levá-los à fé. Paulo teve de dizer aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, porque estáveis em Cristo. Por quê? Porque Paulo teve de perguntar àquela igreja se eles estavam na fé. Imagino que eles tenham dito: mas o que você esperava? É claro que estamos lá se formos cristãos. Não estou falando de Cristo, estou falando sobre a segunda graça. Essa é a minha pergunta a todas as nações. Ei, abençoado, você que está me ouvindo, você está na fé? Tenho certeza de que sim, se eu confessei Cristo como Salvador. Não é disso que estou falando. Você entrou no Evangelho da Graça, que é o que o coloca na fé, não em sua fé? Porque ainda há pessoas por aí que dizem: irmão, eu tenho uma fé. Olha, eu tenho uma fé, mas ele não está falando da sua fé, ele está falando sobre a fé, o dom de Deus em Jesus Cristo. Sua fé não tem valor? Experimente-a para ver que é inútil. Sua fé não o leva a lugar algum. Você já conversou com aquelas pessoas que dizem: olha, eu tenho uma fé? Veja, eu tenho uma fé cega. É cega. Você não vê. Olha, desde que eu era pequeno, eu tenho uma fé. Está vendo? Eu tenho Olhe, essa fé que você tem desde criança é boa para você se converter e saber que Deus existe. Mas para entrar na segunda graça, você tem que passar pelas mãos do apóstolo.